Aleluia. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Convide pessoas do seu trabalho, amigos, galera da faculdade para estar conosco. Essa é a segunda semana e nós cremos, estamos orando, jejuando para tudo que Deus vai fazer ainda através desse culto, amém? Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9. A Escritura Sagrada diz: vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui nessa noite com o coração aberto e sedento por aquilo que o Senhor vai fazer através da tua voz, da tua palavra em nossos corações. Que o teu Espírito Santo sinta-se à vontade no nosso meio, a nós que estamos aqui, aqueles que nos ouvem pela Rádio Super, aqueles que nos assistem, Senhor, pela TV Super. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça e sabedoria, em nome de Jesus, amém? Queridos, essa palavra, ela veio muito forte ao meu coração nessa noite, e o nome desse culto, ele é muito propício diante desse texto, um texto que nós conhecemos até mesmo antes de termos tido a revelação do Filho de Deus em nosso coração. O Pai Nosso, a oração talvez mais orada pelas pessoas. Mas é interessante sabermos o contexto desse texto, por isso eu queria a sua atenção completa, para que o Senhor possa falar claramente ao seu coração. Eu quero trazer uma mensagem nessa noite, que tem como tema, tua vontade. Diga comigo assim, tua vontade. Queridos, a oração do Pai Nosso, ela está inserida no Evangelho de Mateus. E existe uma explicação por que Mateus faz menção do Pai Nosso, uma oração que Jesus ensinou os seus discípulos no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9. Eu não sei se você sabe, mas Mateus, ele escreve esse evangelho por um propósito. Afinal, todas as coisas na Escritura Sagrada são feitas por um propósito. Mateus escreve esse evangelho em meados dos anos 70 depois de Cristo, uma explicação ou um texto para ser compartilhado a um povo, e esse povo era os judeus. Os judeus na época, e até nos dias de hoje nós percebemos isso, eles tinham muita dificuldade em reconhecer Jesus como rei. É por isso que até os dias de hoje, muitos judeus que não são messiânicos, eles só creem no Velho Testamento porque eles acreditam que Jesus ainda está por vir. Mateus, como escreve aos judeus, ele traz a explicação que Jesus, ele já tinha vindo e que ele era o rei dos judeus.
E esse texto ele é inserido em um contexto que eu quero explicar para você. Estava Jesus no início da sua caminhada, curando pessoas, libertando pessoas, e a multidão então começou a segui-lo por aquilo que ele poderia oferecer, porque ele era um homem bom, porque ele tinha poder para curar, porque ele expulsava demônios. E quanto mais sinais e prodígios Jesus fazia, mais a multidão acompanhava a ele. E Jesus então se deparou com uma grande multidão andando atrás dele. E a Bíblia diz em Mateus, no final de Mateus capítulo 4, que Jesus, ele pega essa multidão juntamente com os seus discípulos e sobe um monte. E nesse monte, essa multidão e principalmente os seus discípulos sentam na frente de Jesus, e Jesus então começa a expor para aquela multidão e para os seus discípulos um sermão, conhecido como Sermão do Monte. Alguns teólogos, alguns historiadores dizem que se você rasgar toda a Bíblia, e se você ler Mateus capítulos 5, 6 e 7, é suficiente para que você tenha uma vida que agrade a Deus. É como se Mateus capítulo 5, 6 e 7 fosse um resumo de toda a vontade de Deus estabelecida em sua palavra, relatado no famoso Sermão do Monte. Jesus, ele estava aqui diante de uma multidão, e ele começa então a ensinar aquilo que era da vontade do seu Pai. Ele começa no capítulo 5 falando a respeito das bem-aventuranças. Jesus então segue adiante falando a respeito do sal da terra, falando a respeito do adultério, do divórcio, da vingança, do amor aos inimigos. Jesus continua o seu sermão falando da ajuda aos necessitados, até o momento no capítulo 6, do versículo 5, que Jesus começa a ensinar aquela multidão e os seus discípulos como orar. E em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, Jesus, ele faz menção dessa oração: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Preste atenção, meu amigo. Se uma oração é feita com o pedido de estabelecer algo que já existe, algo que já foi criado, para que fosse estabelecido aqui na terra, quer dizer que existe uma direção para que eu e você possamos viver nessa terra, porque nós não vivemos no céu, nós vivemos na terra. E essa oração ela diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, o Senhor nos dá a direção de viver aquilo que já é vivido no céu, para que eu e você tenhamos então a oportunidade de viver essa vida do céu aqui na terra. Uma vida segundo a vontade de Deus. E no início a palavra de Deus diz assim: venha o teu reino. Todo reino tem um rei. Todo reino tem um rei que coloca, eu vou dizer regras, mas a palavra não é essa, as suas condições do seu reinado. Uma vez eu viro para Deus e peço para que Ele então estabeleça o reino dEle aqui na terra, ou até mesmo trazendo de forma mais específica, em nós, em mim, eu preciso então ser condicionado a vida desse rei.
Se eu reconheço Jesus como rei, e essa era a ideia de Mateus, expor aos judeus que Jesus ele não era somente um homem bom, que Jesus ele não só era um profeta, mas que Jesus era o Filho de Deus, e que Jesus era o Rei dos Reis, e nós como cristãos, que reconhecemos a Ele como nosso Salvador, precisamos então viver condicionados ao seu reinado, condicionados à vida que Ele tem para nós. Primeiro ponto, Deus estabelece sua vontade sobre a terra. A terra nos dias de hoje, ela não vive sobre a vontade de Deus, mas não quer dizer que Deus ele não estabeleceu a sua vontade. Nós percebemos hoje, nos dias atuais, a prostituição, a criminalidade, a falta de respeito dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Nós percebemos tantas coisas horríveis estabelecidas aqui na terra. Mas a Escritura Sagrada, ela deixa claro para nós que ainda que o povo não viva o reino de Deus, existe uma vontade de Deus que foi estabelecida para que eu e você pudéssemos viver. Eu não sei se você está me compreendendo, mas não quer dizer que se o povo não vive a vontade de Deus, não quer dizer que ela não exista, não quer dizer que essa vontade não foi estabelecida. A vontade de Deus foi estabelecida, porque nessa oração que Jesus está diante da multidão, Ele está dizendo assim: olha, vocês estão vendo eu curando, vocês estão vendo eu estabelecendo o reino de Deus aqui na terra, e daqui a alguns dias eu vou ser assunto aos céus. Daqui a alguns dias eu vou subir aos céus, eu vou estar à destra do meu Pai, mas tudo o que eu estou ensinando para vocês nesse sermão é para que então vocês vivam essa vontade que é vivida no céu, aqui na terra. A vontade de Deus vivida aqui na terra. É viver como se vive no céu, com os pés no chão, de forma física, mas a ponto de você, ao ser observado por uma outra pessoa, a ser observado por alguém, essa pessoa veja em você um cidadão do céu, veja em você alguém que vive nesse mundo, mas você não se parece com ele. Alguém que olha para você, percebe que você é homem, carne e osso, como qualquer outra pessoa, ser humano, mas que a sua conduta não é parecida com a do homem, mas é parecida com a conduta de Deus. Nós moramos nessa terra, mas nós não fazemos parte dela. Olha que interessante, querido. Deus estabelece a sua vontade. É interessante que nesse sermão, Jesus ele trata sobre vários assuntos. Ele começa dizendo sobre a importância de ser sal da terra, a luz do mundo. Ele fala sobre o homicídio, ele fala sobre o adultério. Ou seja, ele traz a receita de como uma família deve se comportar, de como deve ser um casamento, de como deve ser o comportamento de um filho, como deve ser um comportamento de um pai. Ele diz nesse texto que é para os filhos honrar os seus pais, mas que é para os seus pais respeitar os seus filhos. Ele diz nesse texto a importância do marido respeitar e ser fiel à sua esposa. Ele está estabelecendo o reino dele aqui na terra. Ele fala sobre o divórcio, ele fala sobre os juramentos, sobre a vingança, sobre o amor ao próximo, sobre a ajuda aos necessitados. Após a oração do Pai Nosso, ele fala sobre buscar os tesouros do céu. Ele fala sobre as preocupações da vida, ele fala sobre o julgamento, ele fala sobre a porta estreita. Jesus
Ele expõe toda a vontade do seu Pai para a vida do homem. Toda a vontade do Pai para a vida do homem. Mas, queridos, quando eu e você reconhecemos Jesus como Rei, e queremos de fato viver o céu aqui na terra, e ter a certeza de que a nossa vida agrada a Deus. Eu não sei você, mas eu quero ter a certeza de que minha vida agrada a Deus. Eu quero ter a certeza de que a minha oração, ela sobe como aroma suave. Eu quero ter a certeza de que quando eu oro pela pessoa do Espírito Santo, o Senhor está comigo. Eu quero ter a certeza de que os meus ouvidos estejam abertos para ouvir a voz de Deus. Eu quero ter a certeza de que eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim. Eu quero ter a certeza de que eu vivo nessa terra, mas vivo sob a vontade de Deus. A vontade de Deus. Talvez essa seja a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite. Qual a vontade que você tem vivido? Existem 3 proporções. Aquela pessoa que só vive a vontade própria, aquela pessoa que aquilo que é bom para ela, ela vive a vontade de Deus, mas aquilo que ela não acha que é bom, ela vive a vontade dela, que a maioria dos casos é assim. Eu vivo a vontade de Deus se isso for bom para mim. Se eu achar, ou isso for fora daquilo que eu acho, ou daquilo que eu suponho que é bom para mim, eu vivo a minha vontade, e muitas vezes eu até digo que é vontade de Deus. É um relacionamento, é um investimento que você não consultou a Deus, mas existe aquela pessoa que ela vive sob a dependência plena da vontade de Deus. Aquela pessoa que ela vigia, ela toma cuidado em cada brecha, em cada ato, em cada ação. Aquela pessoa que de fato quer viver a vontade de Deus. E é essa vontade que Jesus estabelece no seu sermão, dizendo para aquela multidão: ei, não me busquem pela cura que eu posso proporcionar para você, sobre a libertação que eu posso gerar em você, mas sim diante da vontade do meu Pai. Preste atenção. O fato de eu reconhecer Jesus como Rei não me faz viver como servo. O fato de eu reconhecer Jesus como Rei precisa gerar em mim práticas do céu, práticas de Deus. Se Jesus estivesse no seu lugar, como ele se comportaria na sua casa? Se Jesus estivesse no seu lugar, como ele comportaria no momento onde não está ninguém na sua casa e você tem uma televisão diante de você? Naquele momento onde você vai deixar uma pessoa em casa, uma amiga, uma pessoa que você está namorando, e você para o carro na porta da casa dela, qual seria o comportamento de Jesus? Reconhecer Jesus como Rei é fazer aquilo que Jesus faria. Quando nós dizemos que nós queremos o céu aqui na terra, nós estamos declarando que nós queremos a vida de Jesus em nós. Nós queremos a intimidade do Filho com o Pai. Você entende que isso é mais do que palavras? Isso é mais do que a gente vir na igreja. Isso é mais do que a gente levantar a mão e dizer: Tu és meu Rei. Por isso que Mateus, ele escreve esse evangelho aos judeus, para que eles então mudassem as suas práticas. Jesus, eu tive a oportunidade de subir nesse monte ali em Israel.
A multidão sentada diante dele, ele está dizendo assim: olha, vocês acham que servir a Deus é fácil? Servir a Deus não é buscar curas e sinais e prodígios. Deixa eu dizer para vocês o que de fato agrada o meu Pai. Deixa eu explanar para vocês o que de fato toca o coração do meu Pai. É por isso que Jesus ensina em todas as áreas da vida. Jesus está dizendo ali na vida sentimental, para não julgar, para amar o inimigo. Ele está falando da área familiar, ele está dizendo de honra, ele está dizendo respeito. Ele está falando sobre finanças, ele está falando sobre todas as áreas da nossa vida, porque Jesus ele está ensinando a verdadeira vontade de Deus para aqueles que habitam aqui na terra. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler de uma vez só Mateus capítulos 5, 6 e 7. É apenas um sermão, Jesus ensinando aquela comunidade, Jesus ensinando a respeito da vontade de Deus, a vontade do seu Pai. Ele não disse isso, mas aquilo que ele disse no seu sermão é como se ele dissesse: se você quer o céu aqui na terra, viva como eu vivo no céu. Viva comportamentos do alto. Viva comportamentos que agradem a Deus. Vivem comportamentos que tocam o coração do meu Pai. E o que toca o coração do meu Pai é esse sermão que eu estou expondo para vocês no Sermão do Monte. É interessante de que aquela multidão seguiu a Jesus, e muitos foi no entusiasmo, subiu o monte. Eu estou na frente desse cara que está quebrando tudo, ele está curando pessoas, ele está libertando pessoas. Mas quando começou a ouvir a Jesus, o que de fato era reconhecê-lo ele como rei, o que de fato era ser um cristão, talvez muitas pessoas viraram para Jesus e falaram: é impossível ser ou fazer o que você está dizendo nesse sermão. Mas era exatamente nesse ponto que Jesus queria que eles chegassem. Aquela multidão interesseira queria cura, queria libertação, queria estar diante de um homem que tinha poder, que tinha autoridade. Agora eles não estavam vendo poder, agora eles não estavam vendo cura, agora eles estavam sendo ensinados de como viver aqui na terra. A gente não precisa de uma cura para ser cristão. O cristão verdadeiro, ele pode pegar a doença que for, meu irmão, ele continua sendo cristão. Ele não serve o Senhor por uma cura ou por uma libertação, ainda que isso é consequência de uma entrega. Ainda que Jesus como soberano, ele possa fazer isso, mas nós servimos a Ele tão somente pelo fato dele ser Jesus. Preste atenção. Aquela multidão interesseira começa a ver o Filho de Deus expor aquele sermão. Eu não sei, talvez se fosse eu, quando Jesus começasse a falar de honrar o pai, de não trair a esposa, de não falar mal uns dos outros, de saber comportar diante das finanças, de que o adultério é o simples fato de você olhar para uma mulher com desejo. Talvez aquela multidão, muitos pensaram: é impossível fazer o que esse homem está dizendo para eu fazer. Era nesse ponto que Jesus queria que a multidão chegasse, porque é exatamente no momento onde reconhecemos que pela força do nosso braço nós não conseguimos,
É nessa hora que Ele manifesta a sua vontade em nós. É como se no final desse sermão, quando a multidão viu que pela força do seu braço, eles não conseguiam viver o céu aqui na terra. É nessa hora que Jesus, ainda que não está relatado na sua palavra, é nessa hora que Ele diz: vocês chegaram no ponto que eu queria, porque eu só consigo manifestar o céu aqui na terra, ou a vontade do meu Pai aqui na terra sobre a sua vida, quando você reconhece que se não for por mim, você não consegue. Não consegue. Viver o céu na terra, irmão, não é simplesmente a gente ficar no repleplé, a gente diante de uma música lenta, de um fundo musical, a gente começar a sentir arrepios. Isso não é céu na terra. O céu na terra é práticas de que agradam a Deus, é fazer a vontade de Deus aqui na terra. Eu te pergunto, meu irmão, os seus atos, as suas vontades, as nossas vontades, são comportamentos do céu ou são comportamentos da terra? As nossas práticas, as nossas ações, o nosso caráter, a nossa índole, elas expressam o céu ou expressam a terra? Aqueles discípulos, aquela multidão, diante do sermão que Jesus diz nesses 3 capítulos de Mateus, eles perceberam que na força do braço eles não conseguiam viver o céu na terra. Eles não conseguiam. Irmão, é impossível uma pessoa que não vive sobre a vontade de Deus, é impossível com que essa pessoa seja fiel nos seus relacionamentos. Eu estou dizendo em todos, porque a Bíblia vai dizer para nós em Gálatas capítulo 5, que o fruto do Espírito, ou os frutos, é a mansidão, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio, a fidelidade. Ou seja, a fidelidade, ela não é fruto da força do braço do homem, a fidelidade é fruto do Espírito. A única forma do homem ser fiel à sua esposa é tão somente pelo relacionamento dele com o Espírito Santo, com Deus, que reflete a sua fidelidade. Por isso que tudo que Jesus expõe nesses 3 capítulos, Ele está dizendo que não é pela vontade do homem. Por isso que Ele diz que seja feita a tua vontade, porque a vontade do homem não é a vontade de Deus, a não ser que esse homem viva em completo relacionamento com Deus. O que eu quero dizer para você nesse culto, céu na terra, é que se eu e você queremos viver diante da vontade do Pai, a partir dessa noite, os nossos comportamentos também devem ser comportamentos do Filho. Um comportamento que agrada. Preste atenção. Jesus, ele sabia a hora, o momento e o que falar. Uma multidão interesseira seguindo a ele. Ele vê um monte, ele diz: é agora. É agora que eu trato diante da multidão o que é o reino de Deus.
A multidão sobe, Jesus pede para eles sentarem, Jesus começa a ensinar, Jesus começa a falar as bem-aventuranças, logo depois Jesus começa a tratar o caráter, Ele começa a dizer que o homem ele precisa ser sal da terra, ele precisa ser luz que ilumina as trevas. Ele começa a dizer sobre a responsabilidade de um cristão que vive sobre o reinado de Deus. Preste atenção, se existe um reinado, existe um rei, e se existe um rei, existe os seus servos, os servos que fazem a vontade do rei, os servos que vivem condicionados pela palavra do rei, os servos que vivem aquilo que o rei diz para que seja vivido. É impossível. Se você ler esses 3 capítulos, é impossível pela nossa força viver o Sermão do Monte. É impossível. É impossível você amar o seu inimigo. Aos olhos humanos é impossível você amar aquele que fala mal de você. Aos olhos humanos é impossível perdoar aquele que te fere. Aos olhos humanos é impossível viver em completa fidelidade, seja qual relacionamento for. Pela vontade do homem é impossível, mas pela vontade de Deus é possível. É possível eu e você morarmos nessa terra, mas sermos cidadão do céu. É possível vivermos a vontade dEle aqui na terra, como ela é feita no céu. É possível. É possível. Nós vivemos em um país onde não se fala outra coisa senão da corrupção. Chegou a hora do cristão estabelecer a vontade do Senhor, estabelecer o céu diante da terra. Vamos trazer de forma mais específica o céu lá na sua casa. Se você olha a realidade da sua família, lá é céu ou lá é inferno? Se você olha as suas ações, os seus comportamentos são terrenos ou são comportamentos condizentes ao céu? Qual rei nós estamos estabelecendo como nosso rei? Jesus expõe esse sermão como um ensino para os seus discípulos. Ele está dizendo assim: reconhecer Jesus não é somente levantar a sua mão. Querer caminhar comigo não é somente andar atrás de mim. Querer ter uma vida comigo é fazer o que eu faço, é falar o que eu falo, é agir como eu ajo. Jesus expõe o segredo de viver o céu na terra, de viver a vontade dEle, como ela é feita no céu, como ela é vivida no céu. É uma palavra de confronto mesmo, querido. Uma palavra que isso rumina o meu coração. Isso me confronta de tal forma de eu pensar antes de falar.
a ponto de eu pensar algo que não agrada a Deus e eu repreender esse pensamento que não agrada a Ele. É uma palavra que faz eu olhar cada gesto, cada toque, cada olhar, cada pensamento, porque eu sou cidadão do céu. Eu não quero viver uma vida com Jesus mascarada, uma vida de mentiras, uma vida onde eu digo que sou do céu, mas eu vivo as coisas terrenas. Eu vivo sobre a minha vontade e não sobre a vontade dEle. A vontade dEle. E como eu te disse, pela nossa força é impossível viver a vontade dEle. Mas quando você diz: Senhor, uns confiam em carros, Pai, outros confiam em cavalos, Pai, mas eu decido confiar no Senhor. Porque se eu confiar em Ti, porque se eu for dependente do Senhor, eu consigo viver a Tua vontade, nesse mundo tão escuro, tão tenebroso. Ah, meu irmão, o diabo tem colocado na nossa mente as suas astúcias, de que nós não conseguimos, de que é impossível viver a vontade de Deus diante de tanta corrupção, diante de tanta pornografia. Mas eu quero nessa noite decretar falência às astúcias de Satanás, porque nós somos cidadãos do céu, nós vivemos sobre a vontade de Deus, nós não somos somente seguidores. Nós somos filhos, nós somos praticantes. Por isso que o Senhor está dizendo, quando Moisés ele morre, líder de Josué nesse cenário de luto, onde o seu líder tinha acabado de morrer, Deus ele pega Josué, ele diz para Josué capítulo 1, versículo 8, Josué, pega esse livro, medita nele dia e noite, porque se você meditar e viver o que esse livro diz para viver, não é você que vai à frente do povo de Israel, mas eu vou à frente. Eu estou à frente, eu sou o guarda, eu sou o seu socorro. Eu sou aquele que não durmo, eu sou a pedra que esmiuça a penha, eu sou a estrela da manhã, eu sou o príncipe da paz. É por mim e não por você. É Ele que tem todo o poder. É somente por Ele que eu e você consigamos trazer o céu aqui para a terra. É somente por Ele, pela pessoa do Espírito Santo, pela direção de Deus, pela vontade de Deus. É por Ele. É estabelecer o reino dEle dentro da nossa casa. Meu irmão, se na sua casa, se na sua família, os seus pais estão em guerra, o seu irmão é dependente químico, a sua casa está daquele jeito, basta você pisar dentro do seu lar, como um cidadão do céu,
você dizer: Satanás, saia do meu lar, essa casa é território de Deus, aqui é um pedaço do céu. O Senhor não quer que eu e você vivamos aquilo que não seja a vontade dEle. A terra é dEle. Pastor André disse algo aqui tão interessante no culto segunda-feira para os líderes. Ele e o pastor Ronaldo dizendo que um escritor holandês, ele disse que não há 1 centímetro quadrado sequer em todo o planeta que não seja território de Deus. Não existe. Não existe. A terra é dele, sabe por quê? Porque eu e você fomos feitos do barro, do pó da terra, e nós somos criação dele. Isso quer dizer para nós que ele tem poder até mesmo sobre a terra, porque da terra nós fomos feitos, e para a terra voltaremos quando morrermos, diante da vontade daquele que Mateus expressa em seu evangelho como rei dos reis. Chegou o tempo de estabelecermos o reino de Deus no reino terreno. Eu estava na cidade de Marília, São Paulo, agora na segunda-feira do feriado de carnaval, e eu estava diante de milhares de pessoas, quase no momento de pregar, e chega o prefeito daquela cidade. O prefeito se ajoelha naquele altar. Os pastores impõem as mãos sobre aquele prefeito, estabelecendo o reinado de Cristo sobre aquela cidade. Chegou o tempo daqueles que dizem fazerem parte do reino de Deus estabelecer de fato o teu reino aqui na terra. E a única forma é fazendo a vontade dEle. É impossível que o céu desça se a vontade dEle não for vivida ou praticada. É impossível. E é prático mesmo. O Sermão do Monte, ele é prático. Prático. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante que um dos versículos que mais marca a minha vida, ele também está dentro desse sermão. E esse versículo deixa claro para nós de qual é o segredo para você viver sobre a vontade dEle, sob a vontade dEle. Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu secreto, porque assim como eu vivi com autoridade aqui na terra, eu dou a vocês a minha autoridade, para que vocês façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estabelecendo o meu reino, expulsando demônios, curando enfermos.
Quando chegar uma pessoa, um familiar dentro da sua casa, ele vai dizer assim: eu já entrei em tantas casas, mas eu nunca senti uma paz tão grande como eu senti na sua. Eu já vi tantos casamentos bem-sucedidos, mas quando eu olho para o seu casamento reflete a vontade de Deus, o reinado de Deus. Eu já vi tantos homens bem-sucedidos, mas quando eu olho você na administração da sua empresa, eu vejo o quanto você é correto, o quanto você honra os seus funcionários. O céu aqui na terra. O respeito, o amor, o domínio próprio, a paciência, desprovido de toda vaidade. É impossível viver a vontade de Deus e ser completamente vaidoso, porque a vontade de Deus requer que eu e você diminua, para que o Rei cresça, que Ele cresça, que Ele cresça. Porque quando Ele for grande em você, quando Jesus Ele for grande em você, você está no final do Sermão do Monte como aquele discípulo dizendo que pela força ele não conseguia. É nessa hora, quando Ele é grande em você, que Ele se manifesta com a sua glória através de você. É impossível Deus se manifestar se o homem for maior do que Ele. Mas quem é rei aqui não somos nós. Jesus Cristo é o Rei. Ele é o Rei. Uma palavra de um pastor que é homem, que é ser humano como qualquer um aqui, mas que assim como qualquer um aqui também decidiu por Ele. Tem o anseio e o desejo de viver diante da vontade dEle. É como termina que se conta. Vai, pastor Márcio. Não adianta somente começar, mas até o fim chegar. É tempo de prosseguirmos e permanecermos na vontade dEle. Talvez você está aqui e você precisa liberar perdão para alguém. As coisas na sua casa não estão tão boas como você esperava. Talvez no seu relacionamento requer cura, você está ferido. Você está precisando de abraço, você está precisando de cura. Nessa noite, o Senhor está pedindo você para depositar suas forças nele, para que Ele possa colocar as dele em você, para que você possa viver na força dele, para que você possa viver na vontade dele, para que você possa estabelecer a vontade dele aqui na terra. É noite de você sair daqui leve. Tira o fardo, tira o peso, tira o peso e viva nele, descanse nele, viva para ele. Já dizia Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 11, verso 36, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Fica de pé no seu lugar, fecha os seus olhos.
Erga suas mãos e exalte o Rei. E teu reino vem, e teu reino vem, e teu reino vem, e teu reino. Quero ouvir, igreja, Lagoinha comigo, declarando essa verdade. Teu reino vem, e teu reino vem, teu reino vem, e teu reino vem, teu reino. E teu reino vem, e teu reino vem, e teu reino Declare comigo, Lagoinha. Você pode erguer suas mãos mais alto que você puder. E teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, e teu reino somos filhos. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos acesso a esse Pai maravilhoso. Feche os seus olhos. Eu oro nessa hora. Eu oro para que seja estabelecido sobre cada lar, sobre cada vida, o reino de Deus. O reino de Deus em cada casamento, em cada empresa. Eu oro
para que o reino de Deus seja estabelecido em você. Eu oro para que o reino de Deus, a vontade de Deus, seja estabelecido em cada casa, em cada hospital, em cada cela nessa hora. O Espírito Santo de Deus, aquele que convence, possa tocar cada coração nessa hora. Colocamos cada lar de Belo Horizonte, cada casa do nosso país e da nossa nação, que seja estabelecida o reino de Deus, em nome de Jesus. Preste atenção. Talvez você está aqui nessa noite mas você nunca tinha se entregado completamente ao Rei, a Jesus. Ou talvez esse sermão do monte, ele serviu para que nessa noite você voltasse para Ele, para os braços dEle. Talvez você está aqui nessa noite e você precisa fazer uma oração de entrega. Você precisa talvez se reconciliar com Ele. Eu queria que todos fechassem os seus olhos, todos, sem exceção, todos. Coloque a mão sobre o seu coração e todos façam uma oração comigo, dizendo: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, nessa noite, diante do sermão do monte, não me resta outra coisa senão me entregar completamente, reconhecendo a Ti como meu Senhor e como meu Salvador. Diga: e eu, que estava distante, vivendo a minha vontade e não a dEle, nessa noite eu volto para os braços do Senhor, na certeza de que Ele me recebe de braços abertos. Diga: eu faço essa oração de entrega ou de reconciliação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continue com seus olhos fechados, todos. Eu quero fazer mais uma oração, mas eu quero fazer uma oração específica e para você que pela primeira vez fez essa oração que aqui repetimos, ou para você que nessa noite estava aqui, mas através dessa mensagem você viu que precisa voltar para Ele. Eu quero orar por você. Eu vou contar até 3 e eu quero que você faça um sinal com uma de suas mãos, para que eu possa somente orar pela sua vida, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Faça o sinal com a sua mão. Isso, mais uma mão, pode, mais uma mão levantada, mais uma mão aqui na frente. Levante a sua mão, faça o sinal com a sua mão para que eu possa ver você, para que eu possa orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, venha. Você pode aplaudir o Senhor por essas pessoas? Pode chegar aqui na frente, pode vir, pode vir. Isso. Tem mais pessoas chegando, pode vir, pode vir. Isso, pode chegar, pode chegar. Isso, pode vir. Pode vir. Isso. Pode chegar mais perto. Queria que o pessoal abraçasse essas pessoas. Se tem mais alguém e você sabe que seu lugar é aqui à frente e você está aí no seu lugar, saia do seu lugar e venha. Tem mais pessoas chegando, pode vir. Aleluia!
Pode vir. Preste atenção, vocês que estão aqui à frente. Preste atenção. Olha para mim. Essa é a melhor decisão que vocês poderiam tomar. A melhor. Há muitos anos atrás eu tomei essa decisão. E a minha vida, ela nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Foi como se eu tivesse subido no monte e Jesus tivesse me falado exatamente esse sermão. E no final desse sermão, como você, eu reconhecesse que pela força do meu braço eu não conseguia viver a vontade dele. Mas nessa hora que eu reconheci como você reconhece, nessa noite, ele se manifestou em mim. Ele começou a morar dentro de mim. O Espírito Santo veio sobre mim. Eu não me contive, eu me entreguei, eu fui à frente. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Feche os seus olhos, estenda suas mãos, igreja. Pai, nós oramos por cada um que está aqui à frente nessa hora. Que o Senhor estabeleça a tua vontade sobre eles. Queremos viver o céu aqui na terra. E hoje os meus amigos, eles tomam a melhor decisão que eles poderiam tomar. Toda artimanha de Satanás contra a vida deles, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, e liberamos sobre eles, Pai, que a partir de hoje, eles vão viver os melhores dias da vida deles, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, olha para mim. A Bíblia diz que quando você toma essa decisão, há muita festa no céu. E nós não poderíamos deixar de receber vocês, se também com muita festa. Muita festa. Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que esse é o momento mais importante desse culto. O momento onde eu posso ver os olhos de vocês brilhando, Jesus entrando, o Espírito Santo tocando. Eu vou contar até 3, e vocês vão virar para essa igreja linda, e vocês vão conhecer a sua nova família, em nome de Jesus. Amém? Preste atenção, vocês que vieram aqui à frente, a gente quer dar um presente para vocês, quer pegar o seu nome, o seu telefone, para que a gente possa inserir vocês nessa nova família, amém? Eu preciso de mais 5 minutinhos de vocês. Quando vocês voltarem, nós ainda estaremos aqui, em nome de Jesus. Você vai seguir aqui o Pablo, levante a mão, esse rapaz de blusa vermelha. Mais 5 minutinhos. Enquanto vocês saem, nós vamos aplaudir o Senhor pela vida de vocês, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, Príncipe, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quero ouvir sua lagoinha comigo.
Levante as suas mãos, quero orar por você. Que você decida viver o céu lá na sua casa. Talvez você aí está na sua casa nos assistindo. Decida viver o céu aí na sua casa. A vontade de Deus, ela é boa, mas ela não é somente boa, ela é perfeita, mas ela também é agradável. Viva a vontade de Deus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Pai, obrigado por essa noite, onde mais uma quinta-feira o Teu nome foi exaltado. Houve salvação no nosso meio. Fomos surpreendidos por tamanha adoração e louvor ao Senhor. Pai, que o Senhor nos leve em paz, em segurança, até o nosso destino. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui, cada um que nos ouve ou nos assiste. Nós oramos em o nome de Jesus. Esperamos você quinta-feira que vem. Você é o nosso convidado para estar no final de semana lá na Savassi ou em qualquer outro culto aqui na sede. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, dê pelo menos 10